Algumas mães confundem acreditando que apenas profissionais da saúde ou terapeutas podem tratar da saúde do seu filho com os florais. Porém, o médico que desenvolveu esse tratamento, um médico inglês, Dr. Ba, ele não patenteou, de forma que ele deixou acessível para que qualquer pessoa possa aprender a fazer a manipulação, escolher a combinação das flores, preparar a fórmula, e é o que eu tenho ensinado também para as minhas alunas. Elas mesmas aprendem a fazer a manipulação da fórmula para tratar do seu filho ou da sua filha autista. Também elas aprendem como cuidarem de si e da família. Essa tem sido a minha realidade. Na minha família, todos fazemos o uso dos florais, inclusive, principalmente, eu e meu filho autista. E talvez você esteja se perguntando, mas Sara, qual a diferença entre os florais prontos que se compram em drogarias ou fórmulas que a gente pede para fazer a manipulação nas farmácias? Pois bem, os florais prontos que você compra em drogarias são fórmulas prontas, como por exemplo, florais para ansiedade, florais para o sono e outras fórmulas. Mas essas fórmulas são preparadas de uma forma generalizada e não específica. Lembra? Se você já assistiu outros vídeos meus, eu sempre explico que todos nós somos únicos. Os autistas também, não é porque são do espectro autista que eles são todos iguais. Cada autista tem a sua característica de personalidade e precisamos aprender a olhar para isso. Por exemplo, uma das minhas alunas já comprou fórmula pronta de florais para o seu filho autista antes de conhecer o meu método. Não funcionou, não resolveu e ela ainda me disse que ele ficou pior. Pois bem, uma fórmula pronta, generalizada, claro que não vai resolver. Por quê? O filho dessa minha aluna, a característica da personalidade dele, ele é uma criança que tem a tendência de ser uma criança medrosa, uma criança insegura, ansiosa, tendência a guardar muita angústia. E justamente por ela ser uma criança insegura, ter vários medos, isso era o motivo de causar muita ansiedade, muita inquietação. E aquela fórmula pronta não abrangia essa necessidade. Claro que não ia resolver. Então ela aprendeu no meu método como manipular, como preparar uma fórmula específica para as necessidades do filho autista. Dessa forma, agora ele é uma criança muito mais tranquila, muito mais calma, dorme melhor. Por quê? Fez efeito. Atingiu a necessidade em cima das características da personalidade dele. Não basta apenas comprar uma fórmula para a ansiedade, mas é preciso entender o que está por trás, o que está realmente causando a ansiedade na criança. E eu tenho ensinado às minhas alunas conhecer melhor os filhos, entender melhor os seus medos, as suas inseguranças, entrar no mundo imaginário deles, fazer essa ponte de conexão, viver aquele momento do imaginário com eles. Dessa forma, você vai entender muito o que se passa na mente, no mundinho do seu filho autista. E é muito mais fácil de você entender por que em determinadas situações ele age com determinados comportamentos. Aprendendo isso, você vai aprender como preparar uma fórmula específica para as necessidades específicas do seu filho. E também você pode me perguntar, você também pode aprender como fazer a manipulação na sua casa, preparando aquela fórmula específica para qualquer momento de necessidade do seu filho. Por exemplo, subitamente ele tem uma crise de ansiedade, ou fica nervoso, ou fica muito agitado. E naquele momento, você mesma pode aprender a manipular, ao invés de depender de uma farmácia, onde você vai fazer o pedido da manipulação da fórmula. Se a farmácia tiver muitos pedidos para atender, ela pode demorar até 2, 3 dias para fazer a sua fórmula.
e você vendo o seu filho necessitado, sendo que você poderia de imediato acudi-lo naquele momento. Tudo é questão de ter conhecimentos, de aprender como. E o maior benefício de aprender como tratar e ajudar o seu filho autista com o tratamento dos florais é poder se livrar de medicações fortes que trazem tantos efeitos colaterais e ter ele, você e a sua família uma vida muito mais saudável e equilibrada. Você, mãe, sabe o quanto pode ser desgastante a dedicação sua no tratamento do desenvolvimento do seu filho autista. As idas e vindas nas terapias, talvez a falta de paciência do seu esposo com o seu filho, as noites mal dormidas e fazendo o uso dos florais, tudo muda nessa rotina estressante. E por que os florais trazem tantos benefícios assim? Porque eles agem nas emoções e nos sentimentos do seu filho autista e da sua família. Como eu tenho falado há pouco nesse vídeo, cada um de nós somos únicos e temos as características próprias da nossa personalidade. Sendo assim, os florais vão trazer muitas vantagens. Por exemplo, agindo de forma positiva em quem, na família, tem muita falta de paciência. E o seu filho autista precisa que você e sua família tenham muita paciência. Também ajuda para quem na sua família for muito irritado e nervoso. Ou para alguém da sua família que for disperso, desatento. Ou para pais muito severos, que acreditam que a forma de resolver a educação dos filhos é na chinelada ou nos gritos. Também para mães que são muito tímidas ou não conseguem se expressar quando o assunto for defender o seu filho autista, seja na escola, seja dentro da família ou em qualquer outra situação. E dessa forma, fazer algo pelo filho também vai ajudar a tratar dos medos e inseguranças do seu filho, ajudando você a trazer ele para a sua realidade, ajudando ele a se expressar melhor na comunicação, ajudando no sono para que ele durma várias horas na noite, também ajudando ele a aceitar novas regras e se situar melhor em novas situações, em novos ambientes. Mas Sara, e se eu não quiser fazer o uso dos florais para o meu filho e para minha família? O que pode acontecer? Muito provavelmente você vai precisar de medicações fortes para ajudar o seu filho autista a dormir melhor. Mas nem por isso significa que ele vai conseguir dormir melhor. Por quê? Já se sabe que o que normalmente causa insônia ou dificuldade de dormir nas crianças autistas são medos e inseguranças que eles vivem durante o dia, que eles sentem durante o dia. Isso sim reflete na noite de sono deles. Ou seja, é preciso tratar as emoções e os sentimentos do seu filho autista, deixar isso em equilíbrio. Consequentemente, ele vai poder dormir muito melhor.